Sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Jimenez, sou psicóloga, especialista em inteligência corporal e neurociência, e vocês estão aqui no canal Linguagens que Conectam. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu faço uma live com muito conteúdo e dica prática para vocês. Quem é a primeira vez que está aqui no canal do YouTube, só se inscrever no botão vermelho aqui embaixo e ativar os sininhos para vocês receberem as notificações e saberem todos os conteúdos que eu coloco aqui para vocês. Especificamente para vocês que estão mais desanimados, que estão com mais dificuldade de acordar, de levantar, de se mexer, de fazer as coisas que vocês precisam fazer. Então, se a motivação, se o entusiasmo diminuiu, tá mais difícil aí, vamos entender como é que a gente pode ativar o nosso corpo para ele nos ajudar a resgatar esse entusiasmo. Então, para vocês entenderem sobre isso, é importante entender como é que funciona um pouco o nosso corpo aqui. Tá na nossa tecnologia humana, tá na nossa forma de ser humano, né? Tá aqui nos nossos genes, tá na nossa memória celular, o movimento, estar em movimento. E aí, quanto mais a gente fica parado, mais vontade de ficar parado nós temos, nós ficamos. Quanto mais movimento, mais fácil de eu me permanecer em movimento, nessa inércia da energia. E o que acontece? Quando a gente é criança, nossa, a gente se movimenta muito, né? Tem muita energia, não para quieto, fica fazendo as coisas. E como é que a gente vai sendo educado? Como é que a gente vai programando o nosso vocabulário corporal? Quanto mais quieto possível, melhor. Então, em casa, quanto menos movimento eu fizer, quanto mais parado eu ficar, melhor. Ele é mais valorizado, menos repreendido, a gente tem mais reforços em relação a isso. Quando a gente vai para a escola, a mesma coisa. Quanto mais a gente ficar parado, melhor. E então a gente vai educando o nosso corpo a ficar cada vez mais inerte. E aí, quando a gente faz determinados gestos, movimentos corporais, a gente ativa de novo essa memória celular do nosso estado natural de graça. E o que é esse estado natural de graça? É o nosso carisma. Então, carisma e movimento, espontaneidade e movimento, está completamente ligada uma coisa com a outra, tá? Quando a gente vê alguém mais robotizado no jeito de falar, no jeito de agir e tal, mais previsível, mais seco e igual o tempo todo, a gente tende a achar isso menos interessante, menos carismático, tá? Então, o carisma está completamente ligado com esse estado de graça natural, de graça de movimento. E o nosso sistema nervoso, que está distribuído no corpo inteiro, desde o dedinho do pé até todas as conexões no cérebro, funciona, imagina que fosse uma rede elétrica de uma casa. Se a gente tem algum fio que está cortado, está interrompido, e de alguma forma essa energia elétrica ela não consegue ter uma comunicação nesse fio, a gente não consegue acender a lâmpada. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Se por algum motivo, seja de uma emoção que a gente somatizou no corpo, que a gente não conseguiu elaborar, seja de uma sobrecarga de um estresse, seja porque a gente aprendeu a ficar cada vez mais parado, sentado, seja porque os dispositivos hoje nos prendem e fazem a gente ficar mais parado numa posição e tal, seja pelo motivo que for, é como se a gente rompesse um pouco, interrompesse essa comunicação elétrica aí. E o nosso sistema nervoso, ele se comunica com essas correntes de energia, assim como a energia elétrica aqui da nossa casa. Então, para a gente conseguir acender o brilho nosso, né, essa comunicação não pode ter lugares interrompidos, né? Precisa fluir esses caminhos todos. A gente tem algumas tecnologias no nosso corpo que nos ajudam
a desentupir esses caminhos que estão obstruídos aí de alguma forma, tá? E isso a gente consegue ver na própria neurociência, na biomecânica no movimento, todos os estudos de biohack, né, que é você hackear o corpo humano, a biologia do corpo humano, mas a gente vê também a mesma correspondência, exatamente a mesma correspondência nos conhecimentos milenares, na yoga, na acupuntura, e todos os conhecimentos de bioenergia do corpo, então das terapias corporais, então tem uma correspondência nisso tudo. E aí, quando a gente vê essa correspondência nesses conhecimentos que vêm da ciência, que vêm dos conhecimentos milenares, eles nos mostram mais sobre as leis da natureza, as leis do universo, as leis que estão por trás do nosso funcionamento, do funcionamento das coisas que existem aqui no nosso planeta. E isso é ouro, porque esse tipo de conhecimento, de informação, ele traz para a gente coisas essenciais, que independente se foi por causa de uma emoção, independente se foi por uma questão mesmo corporal, comportamental, por causa do dispositivo, não importa o motivo, a causa. Eu sei que interrompeu, então eu sei a tecnologia que desinterrompe, né, que abre os caminhos, tá? E essa energia fluindo no nosso corpo está diretamente relacionada às nossas emoções e ao entusiasmo.